Oi, gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 17 de outubro, está no ar ao vivo mais um debate esportivo aqui pela sua TV Claré. E é claro, nós vamos ficar juntinhos até às 9 horas da noite, com muitos assuntos. Vamos falar de futebol, Rio Claro classificado para as quartas de final da Copa Paulista. Vamos falar dos confrontos daqui a pouquinho. Tem participação de jogador que já está aqui na TV Claré também para bater um papo com o torcedor rio clarista. Vamos falar do Rio Claro Basquete, ou seja, tem muita coisa bacana até às 9 horas da noite. Você, é claro, vai ficar juntinho com a gente. Já estou esperando as suas mensagens através do nosso WhatsApp. O número já vai aparecer aí na sua tela, 994 644958, esse é o WhatsApp aqui do Debate Esportivo, para você mandar suas tradicionais mensagens. Ao longo do programa nós vamos mandando os beijos aqui também para os nossos telespectadores fiéis de toda segunda-feira. Olha, fazia tempo que essa equipe não estava completa aqui no estúdio. O dia que eu venho, não vem outra pessoa. Hoje estão meus dois companheiros aqui, Reginaldo Bortolin e Ivo Rosalém. Primeiro, boa noite para o Reginaldo. Oi, Reginaldo, bem-vindo. Boa noite, Vlada. Boa semana para você. Obrigada. Boa noite, Ivo. Seja bem-vindo novamente, né? Sempre bom estar com a equipe aí reunida, né? Estou contente essa semana, Vlada. Contente sim pelo Rio Claro por ter se classificado aí para as quartas de finais. É o Rio Claro que começou a primeira fase, a gente estava um pouco desacreditado, mas o Rio Claro vem mostrando um bom trabalho, né, com o treinador Sérgio Guedes e vem melhorando durante o campeonato da Copa Paulista. E mostrou agora nessa segunda fase com grandes equipes, com o São Caetano e com o Mirassol. O São Paulo vamos descartar, né, porque o São Paulo nem na série principal, nem no brasileiro está indo muito bem, mas vem mostrando aí um crescimento durante o campeonato. Isso é muito bom, porque vai dando mais personalidade à equipe, né, e mais confiança agora para a reta final, para os mata-matas. E tô triste, Vlada. Tô triste, sim, pelo basquete, que ainda não tem nenhuma definição. Eu sei que os jogadores já voltaram a treinar, mas aquele mistério todo no ar, aquela indefinição, sem contratos, não sei como é que estão os pagamentos, né? Eu sei que todo dia 15 é que pinga lá, não sei se pingou, né, esse dia 15, né? E estou triste também pelo Campeonato Amador. A gente já vinha falando isso aqui há vários programas atrás, que poderia parar o Campeonato Amador e, de fato, acabou ocorrendo nesse final de semana, justamente na última rodada, onde sairia os times classificados para a próxima fase. Vamos conversar tudo, né? Tudo isso e misturado um pouquinho mais daqui a pouquinho. É isso aí. Boa noite também, meu querido Ivo Rosalém. Muito bom ter você aqui de volta. Boa noite, Vlada. Boa noite ao amigo Reginaldo Bortolin. É claro que a gente volta rapidinho, né, para ter o contato com vocês novamente aí em casa, falando de esporte. É isso aí, né? Bom, falando do Rio Claro, o Rio Claro mostra-se uma equipe preparada já para jogos decisivos. Comprovou isso no jogo contra o Mirassol, após algum tropeço e tal, mas ainda com uma situação boa em suas mãos. O Rio Claro foi para uma partida decisiva, precisando matar em casa e conseguiu o resultado num jogo muito bom, cheio de alternativas. O placar deveria ser outro, né, pelo volume de jogo, pelas oportunidades que o Rio Claro teve, mas aconteceu do Rio Claro deixar de fazer a maioria das chances que criou. Isso é complicado, pode fazer falta em outras partidas, mas no jogo contra o Mirassol foi o suficiente. Pena que a torcida do Rio Claro não aumenta de tamanho, né? Os jogos estão passando, novas fases vêm chegando, mais importantes, mais interessantes. As partidas estão melhorando de nível técnico, mas o público continua o mesmo. Era jogo de garrafa PET contra o Mirassol e nós não tivemos muita alteração, mas é aquele grupo que está envolvido com a equipe na Copa Paulista. Eu espero que nesse mata-mata agora contra o São Carlos as coisas esquentem um pouco mais. Com relação ao basquete, né, e ao Campeonato Amador, tudo o que a gente sabe que está acontecendo nessa cidade aqui, em função de transição política, vive clima de fim de feira. O basquete administrado quase que em sua integralidade pela política, pela atual gestão, sofre as consequências que a cidade sofre de um fim de gestão de 8 anos, né, com prefeitura quebrada, com dívidas, sem grana, com segundo semestre, queda de arrecadação e também desinteresse, evidentemente, né? Desinteresse, porque se fosse uma sequência, o pessoal ia trabalhar sempre naquele sistema do famoso jeitinho para ir arrumando o terreno
para seguir com o projeto. Mas é um projeto que vai ser modificado, não sei como, porque estou achando muito boa essa história de cortar a verba pública para tudo que é supérfluo, não que o esporte seja supérfluo, o carnaval seja supérfluo, tudo faz parte do aspecto cultural da cidade. Agora, há outras prioridades que não são atendidas, segundo dizem, né, por falta de recursos. Então, eu acho que a gente tem que ter seriedade também para ponderar tudo isso, que é muito difícil você ver setores vitais da cidade carentes e dinheiro público indo parar em basquete e carnaval. É complicado. Agora, eu espero que haja boa vontade, né? Se o pessoal vai aplicar mesmo essa seriedade, espero que seja de forma ampla e não só para inglês ver, com coisinhas assim, que deem um exemplo e tal, mas nos bastidores a coisa correr solta como sempre correu, que haja boa vontade, interferência, né? Junto à iniciativa privada, que o pessoal da nova administração se articule junto a setores fortes aqui da cidade para conseguir uma alternativa para que não precise tirar dinheiro da prefeitura para bancar basquete, mas que o basquete não morra, porque faz parte da história da nossa cidade. Sem muitas delongas, porque a gente vai poder falar mais de basquete, né? Só o destaque, né, Vlada? Eu vou querer dar um pitaco também, falando em fim de feira. Eu não vim aqui no programa na segunda-feira passada, já estava marcada a minha folga, mas para falar de fim de feira também foi o que aconteceu em Franca, hein? Seu Dedé Barbosa, técnico de Rio Claro, perdeu muitos pontos em relação à sua imagem comigo. Muito bem, olha, a gente vai realmente agora dar sequência nesse assunto do basquete, porque o Reginaldo Bortolin até mesmo comentou agora na sua abertura inicial aí, se ele não sabia se os jogadores do Rio Claro Basquete tinham recebido o salário. Eu conversei agora há pouco com pessoas lá de dentro do Rio Claro Basquete e não foi pago nenhum salário, entendeu? A prefeitura, a atual administração se comprometeu até o mês de dezembro em bancar o basquete. Isso não vai acontecer mais. Já tiraram o time de campo, a administração já tirou o time de campo. Não se sabe se vai receber o salário este mês. Os jogadores e comissão técnica voltaram a treinar esta semana, só que não tem nada definido. Contratos não foram assinados, tá certo? Os jogadores não estão inscritos no NBB 9, no Novo Basquete Brasil. Não foi feita essa inscrição, era para ter sido feita na sexta-feira. Todo dia o pessoal da Confederação Brasileira de Basquetebol tá ligando aqui, tá pressionando. Eles querem um posicionamento, mas não tem nada. Agora, para a nova administração assumir uma coisa que não é delas, eu acho que tem toda a razão. A partir do dia 1º de janeiro de 2017, é outra fase. Agora, se comprometeu a arcar com as despesas até dezembro, gente, aí são outros 500. Eu já estou sabendo que pode ser até mesmo que os jogadores do Rio Claro Basquete entrem na justiça, Ivo Rosalém. Então, é um caminho que, se tudo correr da maneira que está aparentando, né, que vai correr, é o caminho inevitável para eles. É claro que eles vão provar que eles são atletas do Rio Claro Basquete, apesar de não terem contratos assinados. Estão inscritos por Rio Claro, jogando com provas e mais provas, né? Agora, e daí que eles vão entrar na justiça, eu pergunto? E daí? Quem tem a responsabilidade na associação? A CDB, como é que é? A CDB Rio Claro, né? Foi uma entidade filantrópica, beneficente, cultural, criada para poder usufruir de benefícios da lei de incentivo fiscal. Se essa entidade ruir, agora que ela tinha um comando de um grupo político, e ficar mais 4 ou 8 anos inativa, com problemas na justiça, devendo, quem vai, a não ser que tenha uma lei de responsabilidade aí que o presidente vai arcar com alguma consequência, mas a gente sabe como é que as coisas são nesse país, sei lá se vai acontecer isso, só se der problema para alguma pessoa física, né? No meio disso tudo, aí vão se coçar. Agora, caso contrário, e daí que vão entrar na justiça? Se fosse entrar em justiça contra um clube, contra um presidente, é uma coisa, não sei quem responde. Se for só a instituição, a associação beneficente, né? A cultural beneficente, sei lá que eu me perco com as letrinhas, mas ninguém está nem aí para nada. Eu lamento pelos atletas que são profissionais, que vivem disso e que podem sim levar aí um calote aqui em Rio Claro. Eu espero que não, porque eu ainda acredito na responsabilidade das pessoas que estiveram no meio de tudo isso. Foi uma cogestão maquiada, né, o basquete de Rio Claro.
entre a Secretaria de Esportes e um grupo de empresários que apareceu muito pouco, mas que participava também. Não sei se participa mais hoje em dia. Eu acredito que esses atletas têm muita confiança nesse grupo aí paralelo. Afinal de contas, se fosse para acertar só com prefeitura, acho que o pessoal teria tomado muito mais cuidado. Agora, não sei em que pé está a situação. Então, é um problema, tomara que não aconteça, nós respeitamos os atletas. Agora, a maior preocupação está visivelmente ruindo o projeto de fortalecimento do basquete de Rio Claro, que vinha numa curva ascendente. Ladeira abaixo, todo o trabalho, gente, que foi feito desde a Liga Ouro, né, Ivo? Toda a base que foi formada, tudo que foi feito, é lamentável isso, né, Reginaldo? Saber que pode sim, gente, terminar o Rio Claro Basquete, mais uma vez. Eu até comentei, a gente fica triste porque a gente torce para o basquete de Rio Claro, a gente viu o sacrifício de voltar a Rio Claro, né, no ponto que está, e agora chega nessa situação e a gente sabe que é estritamente político o negócio, não é verdade? E outra coisa, o Ivo falou de ABCT, ABCW, não sei que associação que é essa aí, mas agora os responsáveis deveriam aparecer. E a responsabilidade daqueles que falaram que ia manter o basquete até dezembro? Agora ninguém aparece mais, agora assumiu todo mundo. O que a gente sabe é que está tendo reuniões praticamente diariamente, viu, Vlada? Diariamente tem reuniões no Basquete Rio Claro para tentar contornar a situação. Existe sim um grupo, o Ivo falou, existia um grupo que trabalhava junto com o pessoal da prefeitura e há muito tempo esse grupo está pleiteando o Basquete Rio Claro, que já deveria ter dado para esse grupo. A gente vem falando aqui que a prefeitura não tem mais condição há muito tempo, dá-se o basquete para esse grupo, né? E até agora nada, por uma questão talvez de vaidade, de orgulho, não sei. Então, o Velo não tem o Marcondelli? Exatamente. O Rio Claro não tem o Presídio, o Balbo? Então, o basquete tem que ter alguém também. Né? Então eu sei que está havendo reuniões, só que esse grupo não quer pegar o basquete agora, porque a prefeitura realmente assumiu que iria até dezembro, tá certo? E quem faz parte desse grupo também faz parte da nova gestão que vai assumir Rio Claro a partir de janeiro. Infelizmente, é lamentável a situação do basquete, a gente lamenta mesmo. Eu até falei a semana passada que estava na hora, viu, Ivo, do basquete zerar. Infelizmente ou felizmente tem aí a NBB, né, para começar. Então, se o basquete for continuar, vai continuar empurrando com a barriga, que eu acho que, não sei se é uma boa, mas deveria sim, zerar, vamos planejar e começar. Né? Vai se perder tudo, Vlada? Não sei. Não sei se pode passar essa vaga para uma outra equipe por um ano. Eu não sei como é que é feita essa transferência. Não, para voltar para o NBB depois é um custo de R$350 mil mais ou menos aí. Então, mais ou menos. Então é simplesmente lamentável. Eu acredito que os jogadores daqui a pouco vai falar assim, eu vou para um time, eu vou para o outro, porque sem contrato, sem salário, o cara tem que trabalhar. Uma folha de pagamento de R$150 mil que tem a folha de pagamento do Rio Claro Basquete. R$150 mil. Comissão técnica e jogadores. Mas para o NBB agora, viagens de avião, que não saem barato, que tem que jogar em Fortaleza, tem que jogar no Rio de Janeiro, tem que jogar em Brasília, ou seja, né? Então, agora acontece o seguinte, quanto é 150 mil? 150 mil. É bem o que eu previa mesmo. Aliás, que campanha pífia no Campeonato Paulista, né? Para uma folha de pagamento desse nível aí, lamentavelmente. Mas acho que o clima contagiou de uma tal forma a ponto de vermos, por exemplo, incidentes como vimos lá em Franca, lamentáveis, que envergonharam o nome de Rio Claro. Agora, um time que não tem comando também pode fazer coisas desse tipo, as atitudes que aconteceram lá, que não devem acontecer, independente dos motivos, não se justifica, o esporte não é para aquilo. Se todo técnico de futebol e basquete fosse resolver partir para conflito e agressão com o torcedor por causa de ofensa verbal, técnico de futebol, até jornalista, viu? Técnico, juiz, jogador, tem que ter duas mães. Uma que ele leva para a quadra, para o campo, outra que fica em casa. Você já pensou se todo mundo for partir para porrada com o torcedor, jogar cadeira em torcida? Vocês viram o que aconteceram com o ônibus de Rio Claro lá? Aquilo lá foi consequência. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, que toda ação gera uma reação. Agora a gente precisa pensar, gente. Tem hora que alguém tem que ceder. O seu Dedé tem problema lá com o pessoal de Franca na época de Limeira. Sim. E a consequência veio para Rio Claro.
no conflito que ele teve lá, que lamentavelmente o jogador top como Guilherme Data embarcou na história, ainda partiu para agressão, o que gerou consequência para quem? Para Rio Claro. E se a placa de publicidade, em vez de cair do lado contrário do motorista, caísse do motorista, o ônibus capotasse e morresse gente, atletas? As famílias entrariam com perda irreparável, as vidas, mas as famílias iriam com um processo contra quem? Contra Rio Claro, ó. Então, o time sem direção, sem comando, acontecem essas coisas. Por isso que aconteceu coisa desse tipo. Gente achando que pode fazer o que quer. Então, quer dizer, já percebi que aquela confiança toda que a gente tinha no processo de profissionalizar o basquete de Rio Claro de novo, está totalmente estagnado. Voltou na estaca praticamente zero, só não está na estaca zero, porque nós temos bons atletas no elenco ainda, um técnico competente, que apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, sempre fui fã do Dedé na parte de quadra, muito conhecedor do basquete, um nível muito acima, né, que nós temos aqui hoje, mas aconteceu isso também, por isso que eu não posso deixar de dar minha opinião. Agora, eu acredito que tem gente trabalhando de forma paralela nessa história toda, mas que também não vai dar o gostinho de entrar agora para pôr água na panos quentes, porque quem criou o problema que tem que resolver, lógico que o pessoal da política do ano que vem não vai entrar agora para resolver nada, porque se uma situação foi criada, né, nesse fim de gestão, os caras não vão de bandeja, opa, dá aqui... Tá aqui, ó, 200 mil reais aqui, não, ó. pode deixar agora com a gente, até dezembro vão ter que se coçar com isso aí. Só que pode ser difícil para Rio Claro, né, porque tem muita coisa importante para se definir nesse período. Tem NBB, tem manutenção de elenco. Então eu acho que a coisa está sendo trabalhada de forma paralela, só que o pessoal, lógico, que vai deixar a bomba estourar muito mais ainda até o fim do ano, porque envolve conflitos de interesses de grupos políticos. Isso pra gente também, né? Porque a gente acredita muito nisso, mas eu já cobri muita política, vivi a política, eu sei que por trás da cortina, mas nem sempre é o que a gente pensa, viu? Ó, não é assim não. Eles brigam de dia no palco e à noite o copinho de uísque é dividido. Entre muitos deles, viu? Mas eu não quero saber disso daí. E pelo bem do basquete de Rio Claro, que eu gosto, sei que tem dinheiro para fazer. Tem dinheiro, esse dinheiro todo aí saiu daqui de Rio Claro. É que é gostoso manipular, né? Tomar conta. Então a Secretaria de Esportes que está no meio. Por que tem que ser assim? Olha aí, 150 mil dá para o Velo montar um time para subir na Série A2. 150 mil dá para o Rio Claro montar um time praticamente para subir na Série A2. O Velo e o Rio Claro nunca tiveram essa grana. Já pensou se o Velo falasse, ó, ou a prefeitura viabiliza esse recurso para a gente, ou vamos fechar as portas. Teria fechado há muito tempo. Pedido licença, ficaria fora de campeonato. O Rio Claro a mesma coisa. Aliás, já passou perto disso, tanto o Velo como o Rio Claro, muitas vezes. Para o futebol nunca foi obrigado a arrumar dinheiro. O estádio está lá, é municipal, é ajuda da prefeitura, um ônibus aqui, uma coisinha colar, né? Uma casa ali. E uma casinha aqui, eita, mas não passa muito disso, né? Não passa muito disso. Agora o basquete é o ginásio lá, é o ônibus, é uma casinha. Não, uma casinha não. Então, um apartamento. Não, e a grana para manter, porque se não arrumar, não tem. Não tem. E aí? Por que tem que ser assim? É que a prefeitura não consegue pegar a diretoria do Velo, né? Nem do Rio Claro. O basquete pega e manda. Olha, gente, continuar mandando os abraços aqui. O Jefferson Bona está acompanhando o nosso programa. O Neto, que agora é do Ribeirão Claro. Hoje eu falei certo, viu, Neto? Não é mais o 9 de julho, do Ribeirão Claro acompanhando a gente. Maurício Abdala falou que melhor que horário de verão é o debate esportivo. Quem mais está aqui com a gente? Olha, o pessoal também está mandando mensagens. Boa noite. O que aconteceu ontem que não teve rodada do futebol amador? A pessoa não mandou aqui, acho que foi o Sérgio que mandou essa mensagem. Não só o Sérgio, quem mais aqui? Olha, boa noite, Vlad, estou chateada com o nosso amadorzão. Nesse final de semana não teve rodada. Então a gente vai falar um pouquinho disso nesse primeiro bloco, que daqui a pouquinho a gente vai falar também do Rio Claro Futebol Clube. Mas o amadorzão... Se sair gol do Fluminense, alguém manda recado para Vlada, viu? E se sair gol do São Paulo, também que eu acho pouco provável, mande também, que eu estou curioso. É verdade. Não teve rodada do Amadorzão esse final de semana, Reginaldo. Está decretado o fim do campeonato amador esse ano, é isso? O problema é o mesmo do basquete, não tem dinheiro para pagar. Então, na verdade, o que está acontecendo? Por que começa então, né, gente? Exatamente. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe a forma que começou, a Liga Municipal não recebeu a subvenção no início para tocar o amador. Aí a Secretaria de Esportes entrou no meio e por meio de licitação,
né, contratou a arbitragem de Piracicaba para fazer os jogos do Amador. Beleza, beleza nada. Só que foram já 8, 9 rodadas e até agora a prefeitura pagou 2 rodadas. É a mesma coisa, gente. A arbitragem não recebe, não vem trabalhar. E justamente não veio ontem, que era a última rodada da primeira fase, onde se classificariam os times. Então o que aconteceu? Não teve rodada e não se sabe, né, que time vai jogar contra quem, porque não tem a classificação ainda exata. Conversei hoje à tarde com o seu Moacir, o Moacir também está tentando. Veja bem, esse não é um problema mais da Liga, gente, porque a Liga não recebeu subvenção, é um problema da Secretaria de Esportes. O Moacir está tentando viabilizar o pagamento da arbitragem, pelo menos uma parte da arbitragem, para que a arbitragem possa vir fazer pelo menos a última rodada, que seria a de ontem, para determinar os classificados para a segunda fase. O que seria viabilizar o pagamento? Fazer uma vaquinha, isso? Não. A prefeitura pagar mesmo essa parte da arbitragem, né? Da arbitragem, aí sim. Para a segunda fase, iria ser feita uma vaquinha entre os times. Estava desconfiada. Iria ser feita uma vaquinha entre os times para poder continuar e terminar o campeonato amador desse ano, né? Só que a prefeitura diz que não tem dinheiro e só vai começar a ter um pouco de dinheiro a partir de novembro, que é onde é feito, né, aquela promoção, né, aquela famosa promoção, né, Ivo? É onde o pessoal vai lá pagar os IPTUs atrasados, né? Muita gente, né, vai renegociar o IPTU. Então, aí pode entrar um pouquinho de dinheiro e aí pode ser efetuado alguma coisa para o pessoal lá de Piracicaba. O Moacir ainda me disse que iria entrar em contato com o pessoal para ver se eles conseguem aguentar, né, gente, até novembro para receber isso aí e pelo menos fazer essa última rodada. Mas eu estou sabendo já que tem times que falou assim, ó, se nós tivermos que pagar, não vamos pagar e aí o Amador vai por água abaixo. Né? Se depender, então, dos clubes, né, de darem um jeitinho por si só, ou por eles mesmos, por interesse de que o campeonato continue, eles vão resolver. Agora, caso contrário, eu vejo que o campeonato amador está extremamente ameaçado, porque dinheiro a prefeitura não tem mais nesse período do ano. A gente sabe disso, não está pagando ninguém. Só funcionário e algumas outras pessoas que recebem. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? O Reginaldo Breda afastou-se da Secretaria de Esportes. Eu pensei que fosse para se candidatar a vereador, né? Sim. Porque ele já fez isso em outra ocasião, mas nesse ano ele não se candidatou. Ele deixou o cargo antes do término do mandato do prefeito do Otimar. Será que ele já previa esse fim de feira danado, esse triste e melancólico fim? Porque, veja bem, você pegar 8 anos de trabalho aí, que tenham acontecido problemas, equívocos e tal, mas as coisas andaram, né? Andaram. Bem ou mal, andaram. Agora chega no fim, me acaba com o campeonato amador, o basquete, um vexame desse aí, quer dizer, uma demonstração ampla de irresponsabilidade, assumir uma coisa que não ia ter como arcar depois. Acho que ele resolveu cair fora antes, porque percebeu que é uma bucha tremenda estourada na mão dele. Ah, pode ser, Ivo. E a gente já viu que o campeonato amador já começou tarde por falta dessa verba, né? E aí a Secretaria de Esportes acabou, né, na verdade a prefeitura junto, né, com a Secretaria de Esportes acabou sacramentando, não, pode fazer que a gente paga. E agora, realmente, lamentavelmente, acontece isso, né? Então já devia ter falado no início, ó, não temos dinheiro para fazer o campeonato amador, né? Se os clubes quiserem, eles fazem a famosa vaquinha, paguem a arbitragem e façam o campeonato amador. Agora a situação ficou realmente complicada, né? Creio eu que o amador realmente está assim arriscado a continuar. E é lamentável também porque muitas equipes aí se estruturaram para fazer um bom papel nesse campeonato amador. A gente sabe de muitos atletas que vêm de fora participar do campeonato e então os gastos, né, aí foram bem altos. Inclusive ontem, né, muitas reclamações porque a gente sabe que o time às vezes sobrevive lá da bebidinha que vende no distrital, né, no bar lá do clube. Então o pessoal abasteceu o bar e na verdade ontem não teve rodada nenhuma. Muitos times ficaram sabendo disso na hora, viu? Na hora. Nem antes foi assim avisado antecipadamente. Segundo o Moacir, não deu para avisar antecipadamente porque ainda estava em negociação até o final da tarde, início da noite de sábado. Então não deu para avisar. Mas enfim, o campeonato amador eu acho que se não chegou ao fim, está chegando, viu?
Bom, gente, olha, estamos recebendo várias mensagens aqui. O Aparecido do Cervezão mandou uma mensagem longa, vou ler só um trechinho. Olha, Ivo, você disse da Secretaria de Esportes, acho que Rio Claro não tem Secretaria de Esportes, mas sim uma Secretaria de Esportes fantasma, pois a verba para o esporte não tem e para o carnaval sobra dinheiro, né? Esperamos que o novo governo resgate o esporte e... Está dizendo que o secretário de esportes, atualmente o Sérgio, não veio a público. Está dizendo que o time de basquete foi muito profissional em manter os treinamentos. Está dizendo que o Breda largou o cargo para assumir um cargo de secretário do Sindicato dos Bancários. Essa foi a razão que ele largou a Secretaria de Esportes. Isso ele já era. Ele largou também o sindicato para ir para a Secretaria de Esportes. Ele voltou para lá. Tá. E tem também aqui uma mensagem, o André mandou assim, olha, eu não acho que com 150 mil reais se monte um time de basquete para ganhar campeonato, né? A folha de Franca, de Pinheiros é muito mais alta que isso. Lógico que é, e de Rio Claro também se tornaria mais alta que isso no NBB. Estou dizendo assim, para o Campeonato Paulista, perto do que era o time de Rio Claro, já foi um salto. Dá para montar um time competitivo para o Campeonato Paulista e tal. Veja o nível das contratações de Rio Claro, concordo com o nosso amigo aí. Time para ser campeão, para disputar título é de 200, 300 mil. E olha lá, mas também a gente não precisa querer montar um time campeão aqui de Campeonato Brasileiro. Mas já foi um avanço, né? Basquete é muito caro. Então eu estou dizendo assim, para montar um time digno, que esse time poderia ter ido muito mais longe no Campeonato Paulista, é que o ambiente ruiu mesmo, né? Um time digno é essa faixa aí, Rio Claro levantou isso aí. Levantou como? Levantou com empresas da cidade que aderiram a esse programa aí e destinaram a verba. O que pagavam de imposto resolveram direcionar para o projeto do basquete. Mas é dinheiro que é da cidade. Então, quer dizer, se não quer mais fazer por esse caminho, viabiliza de uma outra maneira, né? Com influência, tal, os contatos. Tem muita gente que sabe como é que é. Precisa fazer uma coisinha para agradar a cidade, né? Isso aí acontece, toma lá da cá, tal, o pessoal, uma mão lava a outra. Sempre fizeram isso. É que depois que começou uma mão lavar a outra e depois apareceu outra mão e mais outra e outra e... Parecendo um polvo. Depois que virou polvo. Ô Vlada, só para terminar a questão do basquete, você falou lá com uma pessoa lá de dentro, lógico. Então existe realmente um prazo para inscrever os jogadores. Esse prazo já até terminou, é isso? Teria que ser até sexta-feira, eles estão aguardando, está faltando mandar apenas o nome dos jogadores. Só que não tem como mandar o nome do jogador se não tem uma definição. E dizem que o pessoal da Confederação Brasileira de Basquete está bravo, hein, gente? Mas está bravo. Nossa Senhora, está pressionando de todos os lados. Então não basta só confirmar a presença, como o Rio Claro já confirmou. Tem que escrever os jogadores, gente. Não é assim, né? Precisa escrever. E se não escreve, não tem. A vaga no... Essa era a dúvida, né? Simplesmente, se precisasse mandar uma lista, ou Rio Claro está inscrito, vai ter que disputar. Então, quer dizer, Rio Claro confirmou presença, tem até jogo marcado já para o dia 9 contra a Vitória, mas precisa da lista de jogadores então. Sim. Então, a vaga de Rio Claro é do ACDB. Não tem nenhuma associação esportiva. Como antigamente nós tínhamos, por exemplo, o Rio Claro registrado com o nome do clube de campo, há muito tempo. Sim. Quer dizer, a vaga no NBB é do ACDB. É do ACDB. Então, se não tiver um entendimento, vai ser complicado. Vai. Porque o ACDB tem uma diretoria constituída, que é de um grupo político, que vai haver uma transição, vai fazer uma mudança no estatuto, vem outra diretoria, entrega para o pessoal e tal. Olha, ou já vai rolar aquele famoso acordão para o bem de todos, felicidade geral da nação. Muda as letras, né? Ou muda as letras. Então, muda as letras, mas com uma certa rejuízo para o bem da cidade e tal. Não interessa mais para nós, vai para lá e tal. Ou é difícil, porque a vaga é deles. Também se o pessoal quer dificultar de um lado, o outro pode dificultar do outro. E o povo é que... Se eles quiserem vender a vaga para uma outra equipe, eles podem. Mas daí tem que ter cadeia. Aí tem que ter cadeia. Complicado. Bom, cadeia, com coisa muito mais séria, tá todo mundo solto aí. Bom, gente, eu acredito que ao longo dessa semana a gente tem o desenrolar, né, o capítulo final, tanto do Rio Claro Basquete quanto do Campeonato Amador. Vamos aguardar, segunda-feira que vem nós trazemos novas informações para vocês a respeito disso. Vamos fazer um rápido intervalo, na sequência vamos falar de coisa boa, né, gente? Vamos falar do Rio Claro Futebol Clube, classificado para a terceira fase, junto com a gente aqui, Odair Lucas e também Moisés do Rio Claro. É daqui a pouquinho, não sai daí.